agradecer o desafio lançado pela Associação Humanita Fraternitas para celebrarmos hoje aqui no Centro Cultural de Cascais a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que amanhã faz os seus 74 anos. E neste seguimento, e tendo sido convidado para a moderação desta conversa, deste pequeno debate, passo a apresentar mais da minha esquerda para mais à direita, estando todos à esquerda, naturalmente. O professor José Eduardo Franco, professor da Universidade Aberta e também com estudos desenvolvidos na Universidade de Lisboa. Eu não vou dar o CV de todos os membros deste painel, porque é gigantesco. Portanto, eu vou apenas dar nota de diversas investigações que tenho feito, nomeadamente na história das ideias, no dicionário que fez, e em particular sobre a sua obra de investigação da Companhia de Jesus, entre outros elementos que tem feito ao longo da sua vida, e sei que tem, há pouco conversava-me mais uma obra que está no prelo precisamente sobre a temática que hoje vamos aqui, ele depois já dirá, naturalmente, sobre a temática que nos traz aqui hoje. À direita do professor José Eduardo Franco, a professora doutora Irene Flusner Pimentel, disse bem Flusner, muito obrigado, historiadora conhecida de todos, com inúmeras obras também publicadas, particularmente sobre o período de perseguição em Portugal e fora de Portugal, naturalmente, relativamente à Segunda Guerra Mundial, ao período do Holocausto, eu creio que é subejamente conhecido, e à sua direita, à minha esquerda, a professora doutora Ana Paula Martins, também de uma área diferente, porque é formada em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, e doutorada em Farmácia Clínica na Faculdade de Farmácia também de Lisboa. Tem inúmeras obras publicadas e tem feito muita investigação e dirige também diversas áreas e associações, nomeadamente a Associação Portuguesa de Epidemiologia. Foi membro da Task Force de Avaliação de Tecnologias da Saúde, the European Federation of Pharmaceutical Industry and Associations. Enfim, tem um currículo vastíssimo e desde ontem, posso revelar, eu acho que é público, desde ontem, foi indigitada Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, onde se conta o Hospital de Santa Maria e o Hospital Polivalente. Muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado a todos. Eu vou desde já passar a palavra, e começando pelas senhoras, seguindo o repto do anfitrião, da organização, passaria à professora Irene Pimentel para nos trazer e nos dar aqui algumas notas e trazer as suas ideias sobre a Declaração Universal dos Direitos do Homem e sobre o repto que nos foi lançado, que diz Direitos Humanos e o Dever de Fraternidade, uma chave para a paz, livre e perpétua. Muito obrigada e muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar, e obrigada pelas questões. Eu pensei que, se calhar, o que interessava aqui era fazer uma brevíssima história dos direitos humanos, porque há, no presentismo atual, em que eu vou muito aos liceus, e normalmente há a tendência para achar que os direitos humanos estão aqui e vão estar para todo sempre e estiveram sempre em vigor. E eu era só para dizer muito rapidamente que não é bem assim, foi apenas no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, aliás em 1948, a data que estamos a comemorar hoje, que foi definido explicitamente e os direitos humanos adquiriram reconhecimento mundial e jurídico. A noção de direitos humanos, todavia, é antiga, mas não tal como pensamos atualmente. O Código de Hammurabi, e isto vai ser muito rápido, não é? O Hammurabi, 1700 a.C., menciona já leis de proteção aos mais fracos e freios à autoridade.
Depois, os profetas judeus, a Grécia do século V a.C., todos foram desenvolvendo um conceito e os conceitos de liberdade e de igualdade. Entre o século VII a.C. e o século XVIII da nossa era, a humanidade fez progressos no controle dos governantes que exerciam a justiça. O cristianismo, considerando o homem à imagem e semelhança de Deus, prega a igualdade entre todos os homens. Mas esta não se limita ao usufruto individual dos direitos e supõe o dever do amor ao próximo. O Islão, na vida política, tem uma concepção similar da relação entre os homens e da sua igualdade primordial, baseada na identidade essencial, numa origem única e num destino comum. Agora passo para a Idade Média, tem que ser muito rápido. No final dela, no século XIII, retomando Aristóteles, Tomás de Aquino discute a questão dos direitos humanos, dando-lhe uma visão cristã e teológica. O ser humano tem direitos naturais que fazem parte da sua natureza, dados por Deus. Mas há uma clara ambiguidade, pois aceita-se na prática que o direito dos reis era um direito natural de origem divina que justificava o absolutismo. Como se vê, um caminho aberto para toda a espécie de violências e, em última análise, até para a negação dos direitos humanos. Vou falar aqui, vou chegar ao século XVIII, embora pelo caminho a Inglaterra, a Albion, que normalmente os portugueses não gostam muito, realmente a partir do século XIV a burguesia impõe a criação de uma Câmara dos Comuns que perdura até hoje. Em 1628 é imposta a petição de direitos pelo Parlamento ao monarca. Em 1669 é criado o habeas corpus. E the Bill of Rights, de 1689, o mais importante documento constitucional da Inglaterra, fortaleceu e definiu as atribuições legislativas do Parlamento frente à coroa e proclamou, isto é muito importante, a liberdade de eleição dos membros do Parlamento. Mas o século dos direitos humanos, enfim, não como os consideramos hoje, é o século XVIII. Eu não vou aqui focar muito na Spinoza, Locke, Rousseau, Montesquieu, o Voltaire, o próprio Thomas Hobbes, o Jean-Jacques Rousseau, digamos que foram definindo os direitos humanos atualmente. Depois passámos pela Revolução Americana e a Revolução Francesa. Na Revolução Americana, a Declaração da Independência dos Estados Unidos de 4 de julho de 1776 diz que todos os homens foram criados iguais, os direitos fundamentais foram conferidos pelo Criador, entre eles estão da vida, a liberdade e da procura da própria felicidade. Todavia, como se sabe, o conceito de igualdade nessa época não é o mesmo de hoje, pois a Constituição norte-americana admitia a escravatura. E só depois da Guerra da Secessão dos Estados Unidos levou à abolição da escravatura. Temos depois a Revolução Francesa, cujo fim da sociedade é a felicidade comum, de novo, e cuja essência da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 se apoia na ideia de que, ao lado dos direitos do homem e do cidadão, existe apontada a obrigação de o Estado respeitar e de garantir os direitos humanos. Venho mais um bocadinho? Até aos 15 minutos. Portanto, vou passar aqui a Declaração dos Direitos do Homem americana dos Direitos do Homem de 1766, dos Direitos do Homem e do Cidadão francesa, que já referi, e tudo isto é um resultado que nós fomos, que a humanidade foi, portanto, apanhando. No processo da noção dos direitos humanos, de qualquer maneira, não houve grandes mudanças até ao século XIX, e sobretudo ao início do século XX, com o início das lutas operárias, surgiram novos direitos que pretendiam dar solução a determinados problemas sociais através da intervenção do Estado. Neste processo muito importante da Revolução Russa, de 1917, e a Revolução Mexicana.
Eu disse estas questões todas, mas, por exemplo, Tomás de Aquino, os cristãos, os profetas judeus, e evidentemente no Código da Hammurabi, no Antigo Egito, continuava a questão, que ao fim e ao cabo é a tortura. E a tortura, que eu vou falar daqui a pouco, ela só é abolida na Arábia Saudita. Não, desculpem, a tortura só é abolida completamente em Portugal em 1976. Eu não vou falar dos outros países, mas posso dizer que, por exemplo, a Question havia a noção de que através da violência se interrogava, como sabem, eu estudei bastante a questão da tortura no nosso século, no século XX, havia a questão que era assim: através da violência, Deus fazia com que a verdade surgisse na boca de alguém. Evidentemente que esta noção no século XX já é diferente e o problema é que ela continua a existir, ainda hoje. A pena de morte também foi um processo bastante longo. A abolição total da pena de morte também foi em 1976, penso eu. Exatamente. E a Arábia Saudita, que eu foquei há pouco, só em 1963 eliminou a escravatura. Porque depois há também a escravatura e podemos falar sobre isso. E a abolição da escravatura, como sabem, ainda hoje ela não está abolida. Mas chegamos agora a 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial. E, através da ONU, 148 nações reuniram-se e redigiram a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela representa um enorme progresso na defesa dos direitos humanos, dos direitos dos povos e das nações. Primeiro, a Carta das Nações Unidas estabelece entre os seus objetivos a manutenção da paz e da segurança internacional, o desenvolvimento de relações amistosas entre os Estados, porque agora eu escolhi isto porque estamos em guerra, e estamos em plena guerra na Europa, o alcance da cooperação internacional no plano económico, social e cultural, o alcance de um padrão internacional de saúde, a proteção do meio ambiente, a criação de uma nova ordem económica internacional e a proteção internacional dos direitos humanos, isto tudo em 45. Quanto à Declaração Universal dos Direitos Humanos, 10 de dezembro de 1948, subscrita por todos os países membros da ONU, com a abstenção dos países alinhados à União Soviética na época, houve 8 abstenções entre os 58 países membros. Estabelece que os direitos humanos fundamentais devem ser protegidos universalmente. Na evolução histórica dos direitos humanos, consideram-se 3 gerações, não estou aqui a falar de nada muito novo. Em primeiro lugar, os de primeira geração, que inclui os direitos civis e políticos, os primeiros a ser garantidos. Depois há os de segunda geração, que inclui os direitos económicos, sociais e culturais. E o que fundamenta os direitos de segunda geração de direitos humanos não é já a liberdade do indivíduo e a defesa perante o Estado, mas o princípio da sociabilidade. Os direitos sociais, realidades do século XX, são direitos que, na sua grande maioria, exigem uma intervenção constitutiva e concretizada pelo Estado. Temos depois a terceira geração, que ainda não é muito, digamos, não há grandes... O termo não é ainda completamente aceito, mas a terceira geração é o dos chamados direitos dos povos. Os direitos de terceira geração são os direitos de solidariedade. Estes direitos, de vocação mais internacionalista, surgiram, em primeiro lugar, em instrumentos relativos à nova ordem humanitária internacional. O surgimento da chamada terceira geração dos direitos, cujo titular não são os indivíduos, como nos momentos anteriores, dos de primeira e de segunda geração, mas os grupos humanos. E há ainda
fala-se numa quarta geração, que é uma categoria nova de direitos, ainda em discussão, e que se refere aos direitos das gerações futuras, que criariam uma obrigação para com a nossa geração. Isto implica uma série de discussões que envolvem todas as três gerações de direitos, a primeira e a segunda, e a constituição de uma nova ordem económica, política, jurídica e ética. Eu aqui parava um pouco, porque acho que já falei demais. Obrigada. Muito obrigada. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite para estar aqui e estou muito feliz por poder, em tempo de vésperas, assumir aqui coletivamente alguma memória que a senhora professora aqui já nos trouxe e que, de facto, como possivelmente durante esta sessão e se calhar no debate que a seguir se seguirá, certamente concluiremos todos que o nosso sobressalto cívico e humano não pode parar, não tem fim. Eu tomei a opção, depois de falar um pouco com a organização, tomei a opção de trazer uma coisinha escrita para ser rápida, não consumir muito tempo, organizar as ideias como convém e também, de alguma forma, tentar dar uma visão complementar àquela que a senhora professora já daria e também peço desculpa porque estou à procura do nome do nosso exatamente o José Eduardo Franco, peço desculpa, não tinha fixado, portanto uma visão um bocadinho complementar. Pelas razões que eu penso que se percebem, estou muito focada há alguns anos na área da saúde enquanto direito humano e, portanto, vou orientar um bocadinho a minha intervenção, vão-me desculpar para este domínio. E realmente, perante a questão que nos é colocada, direitos humanos e deveres de fraternidade, pensei partilhar um bocadinho a ideia de que as nossas democracias não estão adaptadas para a complexidade do mundo em que vivemos. A grande ameaça é a simplicidade dos conceitos políticos que tomamos de empréstimo, ignorando a complexidade crescente em que a nossa organização social se desenvolveu. Quem o diz é Daniel Innerarity, na sua teoria de uma democracia complexa. Precisamos de refundar o nosso contrato social, porque não há recompensa possível para quem a tudo renuncia. E aos poucos estamos a renunciar à liberdade de agir, como se não houvesse esperança, como se estivéssemos tolhidos pelo desencanto dos momentos muito difíceis que estamos a enfrentar. Agir é uma ação necessária à própria condição humana. E numa sessão em que celebramos e recordamos os princípios fundacionais do mundo livre, onde a luz se ainda sobrepõe às trevas, não podemos deixar de refletir sobre o facto de o direito menos respeitado no mundo se perpetuar: a pobreza e as desigualdades. A pobreza é a maior geradora de desigualdades. Aquelas que não são de género, mas que também têm impacto nas oportunidades de género, de acesso à educação, mas que tanto condicionam a igualdade de aprender, e assim sucessivamente, num rol de direitos fundamentais que, declarados e assumidos como pedra da lei, protegem os indivíduos de arbitrariedades, do autoritarismo, da prepotência e dos abusos de poder. A pobreza condiciona e condena a existência, define, acorrenta gerações, povos, mobiliza todas as tensões sociais e elimina a base fundamental do nosso pacto de associação. Quem é pobre não é livre. Não sendo livre, não pode assumir a responsabilidade pela sua existência digna e autónoma. E hoje temos os nossos jovens a viver em situações de incompreensível pobreza, apesar da educação que receberam, da diferenciação que projetam. 1 em cada 5 crianças são pobres em Portugal. E não há nada que os possa fazer aliar desta situação. São pobres porque as famílias são pobres. E tudo se passa numa espiral de pobreza à qual não conseguimos reagir. A pobreza afeta de forma ou de maneira desigual o género, a idade, o nível educacional, até há pouco tempo,
porque agora muitos jovens, como já referi, muito educados e diferenciados, também são pobres. De todos os objetivos para o desenvolvimento sustentável, a erradicação da pobreza é certamente o que mais impacto teria no desenvolvimento humano, na minha perspectiva, naturalmente discutível, o qual depende de muitos outros direitos naturais, não sociais ou políticos, como o conflito e a violência, os abusos e a discriminação, a intolerância, a tortura físico-psicológica e a escravidão. No dia em que nos preparamos para celebrar o reconhecimento dos direitos humanos como direitos universais, reforçamos a ideia do homem no centro de uma ordem social jurídica justa. E, parafraseando exatamente a Declaração de Direitos Humanos, a frase que para mim mais impacto tem, todos os dias: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e consciência, devem agir uns para com os outros, em espírito de fraternidade. A fraternidade expressa a dignidade de todos os homens e mulheres considerados iguais e assegura-lhes plenos direitos sociais, políticos e individuais. Por isso é legítimo perguntar se nos sentimos um Portugal fraterno, espiritualmente fraterno, não politicamente fraterno, e aí seremos certamente, somos, felizmente, uma democracia. São muitos os impactos da pobreza nas nossas democracias. E também nos devemos questionar sobre a qualidade dos nossos regimes democráticos ao falhar tanto na erradicação da pobreza. Não por via da dependência do Estado, mas por exatamente o contrário, promover uma submissão da sociedade ao Estado e não o inverso. Com enquadramentos legais que não servem à República em pleno século XXI, capturando a liberdade de empreender nas teias da burocracia. Esta foi a forma que encontramos de responder à complexidade do nosso século XXI. E isto gera custos de contexto enormes, empobrece e descredibiliza. E manifestamente aniquila o nosso potencial de crescimento, no qual, sobretudo, os mais jovens deviam ter uma intervenção determinante. Desde logo, e por ser uma área que preste particular atenção, gostava de referir o impacto que a pobreza pode ter e tem no direito à saúde. Porquê a saúde? Porque a saúde é um direito humano. Sem saúde não há liberdade. E sem liberdade um indivíduo não pode aspirar ao desenvolvimento humano. Quando falo de saúde, refiro-me desde logo à sua proteção, à sua promoção, à prevenção da doença, para que a saúde, enquanto dimensão fundamental do nosso bem-estar, sirva de forma sustentada a nossa autonomia, a nossa determinação e o nosso desenvolvimento. Mas também o acesso a cuidados de saúde, se deles apesar de tudo precisarmos, ou por estar transitoriamente doentes, ou porque enfrentamos uma doença incurável que precisa de cuidados de longa duração, ou porque precisamos determinar a nossa existência com o apoio da medicina paliativa. Todos estes momentos fazem parte... Desculpe, eu vou falar muito. Todos estes momentos fazem parte da nossa humanidade e a dimensão da saúde assume sempre um pilar fundamental e determinante na nossa esperança. E é exatamente por isso que a concretização deste pacto social está como direito fundamental inscrito na nossa Magna Carta, a Constituição da República Portuguesa. Simultaneamente como um direito social positivo, em que o Estado não pode abster-se do dever de a concretizar. As obrigações do Estado neste domínio são vastas: cobertura e acesso universais, equidade no acesso, gratuitidade tendencial. No contexto que hoje aqui nos traz, escolho propositadamente a universalidade da cobertura e do acesso como pilares determinantes da organização dos cuidados preventivos e assistenciais. Porque este é, na perspectiva de muitos de nós e da Organização Mundial de Saúde, fundacional para a transformação dos sistemas de saúde do século XXI. É o direito de todos, sem exceção, a cuidados de saúde e sua proteção que deve presidir ao modelo de organização e financiamento pelo Estado da saúde dos cidadãos. Temos hoje 15 mil milhões de euros do nosso Orçamento Geral do Estado dedicados à saúde, cerca de 8 a 9% do Produto Interno Bruto. É uma parte nada irrelevante da riqueza que somos capazes de produzir com o nosso trabalho todos os dias no nosso país. A missão associada a este financiamento é clara: cumprir a Constituição,
Aplicar este financiamento num modelo de prestação transparente e inclusivo, guiado por resultados, com avaliação contínua, assumindo a centralidade do indivíduo. Essa é e deve ser a missão e a ambição do Serviço Nacional de Saúde do século XXI. Porque só com uma medicina organizada, onde a qualidade é um imperativo, onde não há portugueses de primeira e de segunda, conseguiremos modernizar e assim transformar, ou salvar, como alguns dizem, o SNS ou o que resta dele. Não nos enganemos, o SNS não é um produto exclusivamente da ação política, mas não viveria sem ela. É, acima de tudo, é verdade, a vontade de homens e mulheres que, peregrinos pelo bem comum, fizeram acontecer um sonho que parecia impossível. E não foi impossível, e não é impossível. Porque a saúde não é só um direito, é também um fator absolutamente determinante do nosso pacto social. A grande cadeia de união que somos tem que nos fazer recordar o combate ao desperdício existencial, à futilidade das opções imediatas. Já será difícil fazer muito melhor pelos mais velhos, que em Portugal sucumbem todos os dias à pobreza, sucumbiram à pandemia, à infelicidade de uma vida longe dos filhos e netos que voltaram a emigrar. Talvez possamos fazer alguma coisa ainda pelos velhos que seremos amanhã, evitando a desertificação de Portugal pelos portugueses, abraçando contudo e sempre os outros povos que sempre são e serão irmãos. Para isso temos de nos focar nos mais jovens, nos poucos que temos, e deixar-nos um país melhor. Uma solidariedade intergeracional e também, se calhar, a discussão dos direitos de quarta geração, como a senhora professora já referiu. Para isso temos de ser rigorosos no discurso e na ação, consistentes, encontrar consensos no artesanato que só uma sociedade de homens e mulheres livres é capaz de idealizar e construir. Que a nossa indignação transforme as palavras em ação e que não deixemos que quase 75 anos de conquistas pelos direitos humanos sejam banalizados por processos pouco refletidos, que nada provaram, fictícios direitos e liberdades que se destinam às minorias do privilégio sem responsabilidades. E que através da fraternidade sobreviva a dimensão da igualdade nos direitos, nos deveres que devem sempre acompanhar proporcionalmente os privilégios, para que a liberdade seja preservada e assim a criatividade humana, fonte de resposta aos imensos desafios que enfrentamos desde sempre no nosso planeta e Mãe Terra. Vamos precisar de muita coragem. Muitas são hoje, as declarações que em latitudes diferentes deste mundo assumem como fundacionais os direitos humanos. Mas ontem como hoje, os desafios são imensos. Só a fraternidade consciente e operativa pode continuar este caminho perpétuo que jamais terá fim. Disse. Muito obrigada. A professora Ana Paula Martins, que passa então a palavra ao professor José Eduardo Franco. Muito boa tarde, boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer o amável convite do meu estimado amigo José Eduardo Soares, que é amável convite para estar aqui nesta sessão. Sou dos colegas de mesa, do nosso anfitrião e a todos os presentes e os presentes. Bem, eu estou aqui como moderador com o Dr. Pedro Vinagre, mas de qualquer maneira apenas um apontamento que é o seguinte. Eu estou aqui na medida em que nos últimos anos tenho envolvido com a temática dos direitos humanos e partindo da experiência de professor. Nós, como professores, muitas vezes ensinamos, mas muitas vezes aprendemos também com os nossos alunos. E este é um caso em que eu quero testemunhar que aprendi com alguém que tinha a missão de acompanhar academicamente. Tive o privilégio de orientar uma tese de doutoramento sobre os direitos humanos na cultura portuguesa pela minha colega doutora Susana Alves Jesus, que aqui vai apresentar um projeto interessante que está a desenvolver. Deu origem a uma tese de doutoramento de 900 páginas sobre os direitos humanos ao longo da história da cultura portuguesa e escavando as suas raízes clássicas, e a partir desta premissa que os direitos humanos não aparecem quando são formulados legislativamente, mas quando alguém os pensou, pela consciência relativa sobre eles, reconheceu esses direitos e são, como a senhora professora vai apresentar
estou cá, resulta de milénios de pensamento, tem origens muito antigas e que também teve um contributo importante de pensadores, de escritores, de legisladores no contexto da nossa cultura portuguesa. E essa tese acabou por ser para mim um espaço extraordinário de conhecimento que deu origem também a alguns projetos que agora estão em curso e que agora a minha colega depois vai apresentar. O projeto de Wikipédia Global, onde estamos envolvidos na preparação de um dicionário global dos direitos humanos e à luz desta preocupação para atender algumas lacunas da nossa cultura portuguesa. Nós, em língua portuguesa, temos muita falta de obras de sistematização de conhecimento. Como sabemos, a nível internacional, vamos à França, vamos à Inglaterra, e há abundantes instrumentos de conhecimento nesta e em tantas outras áreas. E em Portugal, em língua portuguesa, não havia. Então envolvemos, à luz deste diário, de aprofundar e sistematizar e criar também um instrumento académico, mas também pedagógico, porque também estamos a desenvolver um dicionário pedagógico junto das escolas. Queremos contribuir e precisamente a partir da tese de doutoramento da doutora Susana Alves Jesus, que desbravou um mundo extraordinário de documentos e de perspectivas. Agora a tese vai ser publicada em breve, com este título, Direitos Humanos em Portugal, História e Utopia, mas daí brotou um conjunto de projetos, nomeadamente estes dois que referi, além de programas de capacitação juntal nas escolas, trabalhando com jovens e professores para criar esta consciência para os direitos, para formar para os direitos, para desenvolver uma cultura dos direitos que às vezes nos falta, mas associando também a produção de instrumentos académicos para se aprofundar e sistematizar conhecimento no nosso contexto, na nossa língua e para aquilo que são os leitores de língua portuguesa. E, portanto, foi com base nesta minha relação com o estudo dos direitos e com esta minha função de professor, aprender com os alunos, e com esta aula eu muito aprendi, que aqui estou a partilhar, portanto, um projeto que está em curso e que muitas pessoas estão envolvidas em termos académicos e está aberto também à participação de outras instituições, de outros colegas, porque é um projeto em construção. Ainda tem muito para fazer e certamente aqui também estamos aqui a cooperar com a Associação Humanas Fraternitas, onde temos também um projeto maior em vista. Estamos a dar alguns passos para ver se construímos também instrumentos de conhecimento, de divulgação, de formação, que é científicos e pedagógicos, para contribuir para aquilo que a professora Irene muito bem disse. Os direitos humanos não são um dado adquirido, é um trabalho sempre em construção, nunca estão conquistados. Quando parece que estão conquistados, rapidamente podem voltar a retrotrair ao que não eram. Portanto, hoje em dia estamos a ver isso que está a acontecer. Portanto, é uma construção diária, permanente, constante. E é isso que também, dado que este ano celebramos hoje este dia tão extraordinário da Declaração dos Direitos Humanos e também ligando à questão fundamental, ao tema fundamental, que é a questão da fraternidade, não tendo como horizonte a construção de uma cidadania global. Os direitos humanos podem ser a base para a construção de uma cidadania global, mas depois da proclamação da tríade liberdade, igualdade e fraternidade, talvez é que falta mais construir, mais pode contribuir para a construção de uma cidadania universal e precisamente a fraternidade. Uma fraternidade que seja realmente, que tenha por referência o sentido de humanidade no seu todo. Porque muitas vezes nós até temos fraternidades de classe profissional, de instituições, a que estamos ligados, fraternidade entre amigos, entre circuitos que são os nossos, mas uma fraternidade social mais ampla, tendo por referência o sentido de humanidade, isso ainda falta muito construir. E talvez nos três grandes pilares da Revolução Francesa, o que ainda falta mais fomentar é a fraternidade e talvez a assunção daquilo que temos chamado como horizonte ideal do homo fraternos, que nós precisamos construir, isso é que poderá contribuir para a construção de um mundo melhor
e almejamos uma cidadania global que esteja por cima das idiosincrasias identitárias dos egoísmos nacionais, regionais, locais, etc., muitas vezes impedem essa construção maior de uma cidadania global que pode realmente garantir uma mudança decisiva na história humana, que permita superar toda a história de guerras, de opressões que se repetem e se produzem em cada tempo, e às vezes de maneira ainda surpreendente para nós, quando pensávamos que havia hecatombes que já não haveriam de acontecer, estão a voltar novamente. E realmente nós esquecemos que os direitos humanos foram, claro, com a primeira Proclamação Universal dos Direitos do Homem, com a Revolução Francesa, mas em 1948 a Proclamação dos Direitos Humanos, e do ponto de vista conceptual foi um passo bem frente muito importante. Passou os direitos do homem para os direitos humanos, e foi preciso duas guerras mundiais terríveis que esmagaram milhões e milhões de pessoas. Todos os direitos e as dignidades fundamentais de povos, de etnias, foram esmagados como nunca se viam, para que a humanidade ganhasse uma consciência e aceitasse proclamar a obrigação dos direitos humanos. E mesmo assim houve abstenções, não seria, mas já foi extraordinário. Mas é sempre um pilar fundamental que é a dignidade de todo ser humano. A dignidade do ser humano obriga da nossa parte a que tenhamos o dever de fraternidade para com todos, porque a partir do dever de fraternidade conseguimos garantir que essa dignidade seja reconhecida e plenamente aceita e integrada sobre todos os outros valores que muitas vezes criam idiosincrasias que impedem esta construção de uma cidadania universal. Até estes não gostaram de estar cá. Gosto.